você precisa entender o que é array multidimensional em PHP. Porque vamos precisar, porque as informações que são requisitadas do banco de dados são várias informações que estão armazenadas dentro de uma única variável. Então nós temos que entender como funciona a array multidimensional na linguagem PHP. E claro que a estrutura da array multidimensional serve para qualquer linguagem de programação. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos uma variável simples, onde vamos reservar apenas uma informação. Aqui no modo ilustrativo é como se eu tivesse uma caixa representando a nossa variável, e temos o nosso livro, onde vamos armazenar dentro desta caixa. Olha só que bem simples de entender como funciona uma variável. E para mostrar essa informação, simplesmente damos echo caixa, que é a variável. Então assim vai ser revelado o que está guardado dentro desta caixa, que no caso é a variável caixa. E agora nós podemos também armazenar mais de uma informação. Temos aqui um exemplo de uma variável, a qual temos o valor 1, o valor 2. Aqui estou mostrando de forma ilustrativa também, não sei se é um criado mudo isso aqui, mas enfim, aqui nós temos duas gavetas. Na primeira gaveta eu guardei o valor 1 e na segunda gaveta eu guardei o valor 2. E nós podemos fazer desta forma também. Variável, colocamos array, mas só que neste caso colocamos entre parênteses, valor 1 e também o valor 2. E se eu fizer desta forma, echo variável e colocar a posição 1, nesse caso não vai ser mostrado o valor 1, mas sim o valor 2. Por quê? Porque as posições começam com 0, depois 1 e assim por diante. Então por isso que mostrou o valor da primeira posição, que no caso é o valor 2. Lembrando que começa com a posição 0. E também nós podemos mudar a nossa chave. Por exemplo, aqui nós vimos que echo variável posição 1, então ele vai pegar da primeira posição, 0, e depois a primeira posição. Esse valor 1, no caso, é a nossa chave. E aqui nós podemos fazer desta forma também. Vamos ter a nossa variável e definir qual é o valor desta variável. Então, a variável anterior que eu mostrei é semelhante a essa daqui. No caso, aqui eu já estou mostrando qual é o valor da nossa chave. E nós podemos também mudar o valor dessa chave. No caso, a variável, a posição 0 vai receber índice 1 com valor 1, e a posição 1 é o índice 2 com valor 2, que vai ser da mesma forma. E nós podemos usar isso de várias maneiras, em qualquer situação nós podemos usar. E se nós fizermos desta forma, echo variável índice 2, então nesse caso vai mostrar valor 2. Vamos ver uma situação aqui onde nós podemos usar variável multidimensional. Vamos ver aqui um exemplo. Para mostrar meses com PHP, nós usamos date, n, então vou mostrar os valores de 1 a 12, 1 para o mês de janeiro e 12 para o mês de dezembro. Mas se eu quero mostrar os valores em texto, em português, nós podemos fazer o seguinte: criar uma variável multidimensional. Vamos definir aqui o nome meses e vamos começar com a posição 1 para janeiro, 2 para fevereiro e assim por diante. E se nós queremos mostrar, por exemplo, o mês de maio, que está na posição 5, simplesmente colocamos echo, colocamos o nome da variável e em seguida nós colocamos a sua posição. Mas talvez você esteja perguntando, mas não começa com a posição 0? Nesse caso eu já defini qual é a sua posição. Eu já defini que o índice do primeiro valor vai ser 1. Se eu não colocasse nenhum valor, então seria 0. Então por isso que nesse caso, se eu colocar o 5, ele vai realmente captar da quinta posição, porque eu já defini quais são os valores dessa chave. E agora como que nós fazemos isso para mostrar do mês atual? Simplesmente nós fazemos dessa forma: echo, colocamos o nome da variável, que é meses, e colocamos dentro de chaves, colocamos date n, então ele vai captar o mês atual. Por exemplo, se eu tivesse em janeiro, então aqui seria substituído pelo valor 1, então seria mostrado o valor que está reservado nesta posição desta array, tá ok?